Jesus, nós queremos te louvar juntos e te agradeço a vida do Jack, do Carlos, do Chico, do João e do jovem que estão ali atrás daquelas câmeras. E quero pedir que tu derrames sobre nós teu bom espírito, para que nós não estejamos aqui conversando de nós para nós mesmos e nem apenas expondo opiniões e trazendo informações. Permite que nosso coração, e somente o nosso coração em fé, fale como a gente fala contigo, que a gente fale uns com os outros, para que o teu reino, que é em nós, se firme em nós, assim na terra como no céu, e assim fora de nós como seja dentro de nós. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A gente está reunidos aqui e você vai assistir essa gravação naquele link da Vem Ver TV, onde se diz Reuniões com o Caio, que é um canal bem livre, bem aberto, sem que as coisas sejam cronometradas, sem nome, sem designação, a não ser essa, reuniões ou conversas ou bate-papos com o Caio. E hoje nós temos aqui com a gente o meu querido Carlos Bragantino, irmão amado, queridão e mentor da Estação do Caminho da Graça em São Paulo, supervisor espiritual de muita gente na cidade de São Paulo, fora de São Paulo, no Caminho da Graça e fora do âmbito do movimento do Caminho da Graça. E aqui também com a gente o Chico querido, que é meu companheiro, irmão de jornada aqui em Brasília e que é pessoa fundamental aqui na Vem Ver TV, nas comunicações, nos informes, no colocar programação no on demand, nas relações diversas com você, assim como ele é no Caminho da Graça aqui em Brasília e no Brasil, se comunicando, informando, e ensinando e pastoreando. E o Jack, que está com a gente aqui no teclado, ele é muito querido, está com a gente também desde o início aqui em Brasília. E sempre que eu posso ter o Jack assim por perto, nem que seja dedilhando só o teclado dele, me faz muito bem. Eu tenho assim uma alma meio de Eliseu. Às vezes eu preciso de uma música para profetizar, sabe? Inspirados pela música do Jack, eu já tinha conversado aqui uns 7 minutos falando sobre Eliseu, que pediu uma harpa para se inspirar, para profetizar, e quando a gente estava aqui já em estado de alfa, acabou a bateria. Aí nós fomos interrompidos e voltamos para esse momento aqui. Eu ia fazer um comentário relevante. Ia fazer um comentário. E eu estou aproveitando essa interrupção, esse estupro do momento, para conversar com você sobre isso, sobre o estupro de momentos, que é o que a gente comete o tempo todo na vida, interrompendo às vezes o fluxo gostoso, leve. A gente faz o que aconteceu aqui ainda agora, quando a gente já estava assim em estado de elevação, e os meus amados amigos queridos, o João e o jovem que estavam ali, se afligiram porque uma das câmeras acabou a bateria. Aí o dilema deles qual era? A gente grava isso bonitinho e para uma câmera e vai trocar a bateria, ou para tudo e vai trocar a bateria? Aí, como nós não tínhamos conversado sobre qual é a prioridade dessas direções todas aqui, que privilegiam o momento e não a técnica, eles pararam. Aí, porque pararam, a gente já não tem mais como recomeçar o que só acontece se acontecer. E é sobre isso que eu quero conversar agora, a partir do nosso momento,
que é um momento de interrupção. E que é o que a gente comete o tempo todo na vida. Comete com a esposa, comete com os filhos, comete contra nós mesmos. Não é? Nós temos algumas obrigações. E o meu amado amigo e irmão querido João e o jovem não vão pensar que eles estão sendo objeto de nenhum questionamento. Eles estão sendo apenas um elemento de parábola aqui nessa história, uma parábola. Então, tomando esse momento aqui, que já estava todo mundo noutra, estávamos ou não estávamos? Agora eu estou trocando disquete. Aí a gente está ainda, a nossa bateria está trocando. Agora, a questão é a seguinte, isso que aconteceu aqui é o que acontece na vida o tempo todo. E nós cometemos isso na vida sem perceber, porque quando os outros cometem isso contra a gente, o outro sempre foi o que interrompeu. Não é? Dificilmente a gente percebe como nós somos interruptivos, nós somos interruptores, nós somos os seres disjuntores o tempo todo, quando a gente estraga momentos. E o quanto isso faz com que o outro se cale. E às vezes alguns têm aquela tendência de se calar para sempre. Nunca mais voltar àquele assunto. Era inclusive um assunto que poderia dar contornos à existência, mas a interrupção foi tão brusca que ele se sente tolhido. Então esse assunto não era para ser tratado. E nunca mais se trata. Ou então some a inspiração. Que a vida é feita de inspiração. E tudo que é concernente à alma, ou é inspirado, ou não acontecerá. Não é? Então, quanto mais inspiração, mais alma, quanto mais alma, mais inspiração. Quanto mais interrupção, mais cérebro, mais mecanicidade, menos alma. Então, se você vai acostumando-se às interrupções, você vai sempre se acostumando a mecanicamente fazer aquelas coisas. E quem acostuma você à interrupção, acostuma-se a não perceber o espírito do que está acontecendo. Né? Porque inspiração é um negócio tão precioso, é como uma flor dessa aqui. E de uma delicadeza que a gente não pode perder momentos. As pessoas mais bem-sucedidas no relacionamento com as outras, seja individualmente ou publicamente, são as que discernem momento. Momento, porque momento e eternidade são as coisas mais parecidas que existem na nossa possibilidade de percepção. Para nós, a gente devia saber que momento é eternidade. Então, se você abraça o momento, quanto mais você abraça os momentos, quanto menos você perde os momentos, mais você ambienta a vida com eternidades para você e para os outros. Né? E às vezes a gente se desabitua. Não é? Às vezes assim, o clima está maravilhoso. Aí aparece um comercial das Casas Bahia. Aí alguém assim, sem mais nem menos, chega assim, pô, tô a fim de comprar aquele DVD lá. Aí você assim parece que levou um pé entre as pernas. Pá! Aí vai. Ou é como, por exemplo, uma experiência que na vida sempre me fez muito mal. É quando um clima maravilhoso se instalou. Tão gostoso que você está em estado de arrebatamento. Aí alguém chega e diz assim, peraí, vamos tirar uma foto. Aí eu digo, pelo amor de Deus, ele trocou a eternidade pela fotografia. Por que não esperou o clima acabar? E depois que o clima acabar, chega e diz, bom, agora que ninguém está roubando mais nada da eternidade, vamos aproveitar que fulano ainda está aqui, Beltrano ainda está ali, vamos fotografar para a gente lembrar do momento que a gente estava aqui. Então, ao invés de curtir o momento, interrompe o momento por uma fotografia. Olha, isso para mim é um retrato
do que a gente faz o tempo todo na vida. Né? Agora você acha que essa atual sociedade que a gente está vivendo hoje, essa falta de percepção, ela é mais presente hoje do que há anos atrás? Eu acho que a falta de educação de hoje é muito maior, o desespero para falar hoje é maior, a capacidade para ouvir hoje é quase nenhuma, de modo que o outro está dizendo e o que está aqui apenas percebeu o tema e a maioria das vezes já está se preparando e pensando no que vai dizer sobre aquele tema para o outro, sem nem estar ouvindo o que o outro está dizendo. É uma sociedade tão viciada no ping-pong da troca de informações e de acumulações e que parece um vestibular de quem pode manter uma conversa animada, que as pessoas não percebem a eternidade de um silêncio, de um momento, de um engate, de um encaixe, de uma cópula, que às vezes acontece. Pá! E que se você interromper é igual estar no meio da cópula e a sogra bater na porta dizendo que a descarga do banheiro dela está entupida. Sabe que eu tenho um amigo meu que conta uma história dessa, muito interessante. Ele foi passar a lua de mel numa casa que era próxima à sogra dele. Deu 7 horas da manhã, bate no vidro. Quem que era? A sogra perguntando, tá tudo bem por aí? Não acontece justamente isso que você está falando. Cheia de boa intenção. Fazendo ao próximo o que ela queria que fosse feito ela mesma, com 22 anos de idade. Eu estava falando aqui, você falando de momentos e o modo como que algumas interrupções desdenham do que estava acontecendo. Trata o assunto, aquele assunto, o que trazia o assunto, com uma espécie de desdém. E me veio à mente um filme que eu assisti muitas vezes, chamado A Guerra dos Roses, que interrompe ou se desencadeia depois de um tempo de paixão translocada dos dois. Eles iniciam uma espécie de aliança de morte à medida que o marido foi desatencioso com um pedido dela. Ela pede para que ele leia um contrato, ele é um grande advogado e ela estava começando um negócio, e era o primeiro contrato dele, mas aquele contrato era uma coisa tão banal, tão insignificante. Né? A ideia é que ela interrompe ele naquilo que era grande com algo tão minúsculo. E ele pega o contrato e, tá bom, depois eu leio. E ali eles iniciam, na verdade, daquilo que era uma aliança de vida entre os dois, eles iniciam ali uma aliança de morte, porque aquilo dói tanto nela de ter sido desdenhada, né? Porque a ideia dele ela não faz ideia de quem eu sou e me interrompe com algo tão insignificante, e ele desdenha. E aí se inicia um processo, e para quem já assistiu o filme sabe, que no final eles acabam se matando mesmo. É aquele com Michael Douglas e a Meryl Streep. Meryl Streep. Eles acabam se vazando todos. Eles se matam mesmo, né? E tudo tem... o início daquilo é um momento de interrupção, de alguém que se sentiu interrompido por uma coisa que ele diz assim, isso é uma bobagem. E entre pessoas, nada é bobagem. Nos relacionamentos, fio de cabelo é muito importante. E as interrupções que calam pessoas, as interrupções que ofendem a alma, mata a alma, e deixa a gente entupido pro resto da vida. Você que lida, o Jack, que é psicanalista, quando a gente tromba com pessoas que dizem assim, eu queria falar sobre isso há 30 anos. 30 anos eu queria ter falado sobre isso. E por algum tipo de interrupção, né, falta de escutatória, né, do outro, né, você tem uma alma que durante 30 anos se deixa ser tatuado por tantas coisas, mas não consegue deixar vazar aquilo que era o ser. E essa coisa de perder o momento é algo que às vezes faz a gente perder a vida.
o que poderia ser maravilhoso, né? Eu fico, por exemplo, pensando em algumas perdas de momento, que nitidamente, especialmente depois que a vida passa anos e décadas, você olha para trás e fica dizendo, meu Deus, se eu tivesse perdido aquele momento, isso não teria acontecido. E que é às vezes bem ilustrado pelo que aconteceu, por exemplo, com a minha mulher, com a Adriana, no dia 6 de junho de 2000, quando ela vinha com a Bruna, a filha dela, hoje minha enteada querida, e a Bruna doente, e ela com o convite para ir ao lançamento do meu livro Nefilina, Razão Cultural. E o ônibus passou à porta do lugar do lançamento, ali na editora que veio depois a ser o lugar do Café com Graça, lá em Copacabana. Então o ônibus parou à porta, e a Bruna com febre dentro, e ela com o convite na mão. E aí ela falou, ai, minha filha, eu não sei se eu vou, porque você está com febre, e eu estou preocupada com essa alergias que você está tendo. E aí ficou ali, foram 5 segundos, olhando para aquele convite. Aí a Bruna falou, mas você gosta tanto dele, vai lá. Porque você já está vindo do médico comigo, a minha febre vai passar, vai lá. E ela disse que não sabe por que, contra a própria maternidade, ela simplesmente fez o que não tinha feito nunca. Foi tomar aquela decisão de dizer, eu vou. De privilegiar aquele momento. Contra o instinto maternal. Pela primeira vez na vida, e foi o dia que a gente se encontrou. Isso culminou com vocês estarem aqui hoje. 10 anos passaram, praticamente. E a gente está aqui, 9 anos. Né? E por causa de um momento. Às vezes essa coisa é como um parágrafo, é como o silêncio, é como a pausa, né? São espaços que a gente abre para a vida, né? Caio, quando a gente silencia, ouve. Eu acho que esse assunto que brotou fruto de uma interrupção, ele pode certamente contribuir com aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, até porque eu acho que nós estamos ainda, hoje é 13 de janeiro, né, de 2009, e nós estamos ainda no início de um novo ano, né, que é sempre um momento emblemático, né, em que pessoas estão vivendo aquele ato das férias, né, alguns estão voltando hoje às suas atividades, voltando essa semana, fruto de uma interrupção para descanso, uma interrupção para refrigério, para recarga de bateria. E eu fico aqui pensando quanto para estas pessoas esta interrupção é emblemática, à medida que eles voltam para encarar a vida de um outro modo, diferente do modo como fecharam. E é por isso até que quando orei domingo lá no La Salle, eu vi aquela mesa da ceia e eu imaginei aquela mesa, a mesa da reconciliação e a mesa do recomeço. Eu estou dizendo isso porque isso é o que está no meu coração. Nós temos conversado algumas horas sobre isso, de o quanto essa interrupção emblemática da virada do ano, quando a gente fecha ciclos e inicia ciclos, o quanto é importante essa hora em que você para conversar com alguém, pede uma opinião, e esse alguém dá uma opinião que agrega ao que você vinha imaginando e intentando para aquele ano, e aquilo se torna um alvo, um desejo muito melhor do que era, né? Que é o que eu entendo que é esse meu encontro aqui nesses dias, Chico, entre nós, de que o que vinha dentro de nós na interrupção destes dias,
no momento que nós vivemos aqui, estas horas, agregaram a nós e ao que já desejamos para 2009 muito mais valor, muito mais significado. Claro. Isso, penso eu, né, já que outros estão nos vendo e nos ouvindo, de que isso sirva de encorajamento para aqueles que estão vivendo esse momento e pensando, poxa, eu tenho que fechar um ciclo que eu arrastei durante 2008 com um peso de toneladas, e eu preciso encarar 2009 como uma possibilidade de recomeço, de uma maneira mais leve, né, com valores que deem significado à minha própria existência. Acho que quão bons são esses momentos, essas interrupções na agenda, no calendário, né, quando você se doa, se entrega para uma possibilidade de mudança. Porque isso aí é uma interrupção que é a interrupção da desinterrupção, que é quando o indivíduo tem tempo para ser continuamente ele. Consigo mesmo e com os outros, né? Sem tanta quebradeira, sem tanto processo estanque, que é o que a sociedade, o sistema criam à nossa volta. Mas Chico, você ia falando? Eu ia falar só uma coisa que o Diego comentou, que você começou a falar, que às vezes a gente percebe que algumas pessoas não conseguem, por exemplo, nos dias atuais, numa conversa, prosseguir com um assunto. Começa um assunto, mas de repente o assunto vira a bicicleta que quebrou, e da bicicleta que quebrou, a crise de Israel e a faixa de Gaza. Você não conclui nada. Você percebe que as pessoas não concluem nada. Né? Não se curte, às vezes, num momento em que você pode dali agregar tantas coisas, né? De outras pessoas, de outras experiências. E com isso, acho que a gente vive disso mesmo. Todo mundo na sociedade vive de interrupções. Vive da suposta participação. Porque o importante é participar. Então, participar, socialmente falando e relacionalmente falando, é interromper. É troca de interrupções. Relação social no mundo pós-moderno, não é só no mundo pós-moderno, no mundo moderno, já era assim, era troca de interrupções. Eu venho do norte e de uma família muito antiga nos seus modos de ser e tratar. Até hoje, a herança do meu bisavô, do meu avô, dos meus pais e tios, e tudo está presente até entre os meus primos, nos nossos vínculos, que essa coisa de interromper quase não existe. Alguém está falando, todo mundo ouve até o fim. É falta de educação mudar o tema subitamente. As delicadezas do tipo, o que você estava dizendo, você já concluiu, são coisas normais. Ou desculpem, a gente estava falando disso, mas eu me lembrei disso, se não for interromper nada, eu queria só lembrar isso. Mas tudo tem cuidados, de modo que quando alguém por uma imposição precisa interromper, com licença, por favor, gente, olha, o almoço está servido, não sei o que e tal, mas desculpe, o fulano estava falando isso. Devolve no ponto. Há uma harmonia. Tudo, né? Continua, tudo. Então, o meu sofrimento social é muito grande. Porque isso que o Chico falou, rapaz, é de um cansaço enorme. E um cara como eu, que eu gosto de começar e terminar um raciocínio, eu, às vezes, fico vendo quanta coisinha idiotice entrou em volta daquilo ali pelas interrupções, às vezes 15 temas, e não volta ao assunto. E eu pedagogicamente não trago, eu fico acompanhando a viagem, às vezes eu fico estudando o carrossel, digo, mas não é possível que essas mentes sejam tão aflitas assim. É tudo tão aflito. Por causa do nosso tempo, do que a gente vive hoje, ou pelas pessoas em si? Eu acho que as pessoas e o tempo são a mesma coisa. Né? Essa geração perversa, como Jesus disse, e o tempo são a mesma coisa. O Aion,
E as pessoas refletem o Aion, e o Aion é formado por essa acumulação de consciências. Foi por isso que ainda agora eu falei de falta de educação, não sei o quê, um monte de coisas que estão presentes, e mais os elementos psicológicos do imediatismo, da pressa, da rapidez, do instantaneísmo, da desgraça do celular, né? Que interrompe. Telefone. Telefone é uma coisa que, por exemplo, essa planta aqui não está me interrompendo. Ela está interrompendo muito mais alguém em casa que fica assim com aqueles cuidados estéticos. Meu Deus, a planta está interrompendo o cara, do que a mim. Não dá para cortar esse galho. Não, eu gosto, ele é lindo, está aqui, não está me interrompendo. Agora, ela está sob meu controle, eu seguro ela aqui. O celular ou o telefone é uma permissão de violência que você dá a quem quer que seja, de entrar na sua vida, absurdo, né? E você se sente obrigado, constrangido, endividado, pecando contra a consciência universal, se não permitir. Então eu, por exemplo, entrei num processo de reeducação nessa área que incluiu inclusive o celular. Eu joguei fora o meu. Eu digo não, daqui para frente, quando alguém morre, sempre acharam você, antes do telégrafo, de qualquer modo, até um pombo contou a história. Conseguiram avisar. Quando é importante, você sabe. Agora, essas coisas, elas são só interrupções ao teu fluxo mental e colocam você num estado de alerta, de prontidão para as interrupções, que é uma coisa impressionante, a descontinuidade. E não só disso que o Chico falou. Por exemplo, eu vivi uma vida interrompida, porque eu viajava 4, 5 vezes numa semana, durante 30 anos. Então, eu viajava no domingo de manhã, aí pregava já 9 da manhã, tal, pregava à noite, viajava de madrugada, chegava em casa 4 da manhã, os filhos acordavam, eu estava ali para tomar café com eles, aí eu deixava na escola, corria na Vinde, ficava 3 horas lá, resolvia um monte de coisas, pegava eles na escola, voltava para almoçar com eles, aí me despedia deles e ia para o aeroporto. Aí à noite eu já estava pregando numa outra cidade, quando eu voltava de manhã cedo eu fazia a mesma rotina, eles não me viam, eles me viam naquela rotina, mas eu era um ser descontinuado, porque eu nunca sabia onde estava a coisa do dia seguinte, todo mundo mudava para lá, todo mundo mudava para cá, todo mundo mexia em algum lugar. Você está o tempo todo querendo saber qual foi a última conversa, com quem foi. Você está sempre dizendo onde eu estava mesmo, onde eu estava mesmo, onde eu estava mesmo. De modo que interrupção para mim é uma coisa quase uma fobia. Não essa apenas da falta de objetividade e paciência de ouvir algo que pode ser rico para o outro, mas aquela interrupção que acontecia num estilo de vida interrompido, que é outra coisa horrível, é você nunca poder ter a planta no mesmo lugar, ou é você ficar sempre o crescimento normal. O que eu faço hoje de botar uma semente num cantinho, todo dia ir lá e molhar aquela sementinha e vendo ela aí dia a dia subindo. Não é mais só chegando, voltando, dizendo para quem te ajuda, escuta, as plantas estão bem? Porque você tem muito carinho por elas, mas você não está lá. Você não as curte. Não pode. Não dá. O tempo O Caio, mas isso não, assim, aproveitar. Nós não estamos aqui para te entrevistar, mas é para fazer sugestões. Mas assim, isso não. Hoje você tem o privilégio de poder viver uma vida com menos interrupções e com mais perenidade na maioria das coisas que você faz. Mas isso contraria a sociedade competitiva, que é a que está lá fora. Tipo, se eu não interromper, não for interrompido e não viver uma vida com secções, eu não ganho, eu não venço. Né? Porque nós todos estamos numa competitividade deslocada, né? Que faz com que os momentos sejam cada vez mais líquidos, mais banais, mais levianos, porque o objetivo é o troféu final
lá na frente. E aquilo que o salmista disse, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, e não o teu alvo, não o teu caminho todo. A sociedade colocou o objetivo, o caminho está absolutamente desprezado. Quer dizer, como é que o sujeito que está começando o ano voltou para o seu escritório de trabalho, né? Na empresa, no banco, enfim, e ele se vê exprimido pela competitividade? Eu acho que o que eu estava dizendo, de fato, não tem nada a ver com essa coisa do estanque que acontece entre 6 da manhã e 7 da noite na vida humana. Tem a ver com uma existência onde o estanque era o normal. Porque quem me dera viver a vida dessas pessoas que você está falando, que acordam às 6h30, todo dia tomam seu banho, fazem a sua barba, botam a sua roupinha, entram no ônibus, no metrô, no carro até o escritório, fazem as coisas, voltam para casa todo dia. Isso aí para mim eu fazia dormindo. Eu estou falando, é de uma loucura mesmo, que não dá, não dá, era campanha presidencial. Eu vivi 30 anos, o que os caras em campanha presidencial vivem 8 meses. Isso é um inferno. Por isso que eu estou falando, é de uma coisa de uma gravidade enorme. Agora, falando desse aí, que é a competitividade que te permite ter uma rotina, que te permite, ao contrário, se você não tiver rotina na competitividade, é que você não vai a lugar nenhum. Você precisa ter rotinas, controles, processos. Essa aí pode acontecer entre 6 da manhã e 7 da noite. Não é? Não dá para ser de outro modo. Agora, mesmo aqui entre 6 da manhã e 7 da noite, se o sujeito tiver cabeça fria e sabedoria, e se ele não se entregar à tirania das vaidades e nem às necessidades de satisfação que ele tem que dar a terceiros, ele vai ver que talvez dê para ele limpar 50% a 60% da agenda dele, só eliminando as futilidades obrigatórias. Porque tem muita futilidade obrigatória. Quer dizer, às vezes você vê o cara sai, ele vai para uma happy hour, porque é de praxe. Tem que ir. Meu Deus, dia tal, hora tal, à noite, a gente toma cerveja numa happy hour. Aquilo vira É uma religião, é um dogma, ele está lá de saco cheio, cansado, às vezes ele está mal-humorado, jogando chispa para todo lado, nem sabe os outros porque ele está tão chateado, nem ele, mas ele está ali na happy hour. As obrigações de alegria, são as alegrias obrigatórias de hora marcada, são saúdes pré-definidas. Gente saudável faz assim. Aí eu vejo aquele monte de gente saudável fazendo assim, todo mundo fazendo assim, fazendo a mesma coisa. Aí os modelos de saúde mudavam de meio século em século, meio século em meio século, depois de 30 em 30, 20 em 20, 10 em 10, 5 em 5. Agora de 6 em 6 meses mudam os parâmetros. Aí você vê todo mundo ficando saudável de novo, no outro ritmo. É patético. Então, se você for pensar com cabeça de business, por exemplo, entre 6h30 da manhã e 7 horas, 8 horas da noite, mesmo com cabeça de business, se você for pensar só no negócio e for deixar de lado o que os seus colegas dizem, o que os mauricinhos do seu ambiente fazem, o que os saudáveis demandam, o que isso tudo, e você pensar só que entre hora tal e hora tal eu tenho coisas a fazer, com objetivos a alcançar e dedicar-se a isso, e as relacionalidades tiverem a ver com esses objetivos, você vai ver a quantidade enorme de tempo que sobra para você e para aquilo que você preza. Porque a invasão de obrigações sociais,
diversas é uma coisa pesadíssima também, até nesse mundo das competitividades. São as férias obrigatórias, que o cara tira férias, por exemplo. Tira férias porque todo mundo tira férias. Ele começa a dizer assim, eu ouço gente que diz não. Aí foi chegando a época das minhas férias, eu começando a ver todos os meus amigos comprando passagem, hotel, fazendo reservas e não sei o quê. Foi me dando uma ansiedade, foi me dando um nervoso, eu fui ficando irritado, comecei a brigar com a minha mulher e não sei o que e tal. Aí você vai ver que ele nem estava podendo tirar férias naquela hora, ou não era mais conveniente nem para ele nem para a mulher, mas gente saudável, bem-sucedida, que é de fato um cara que é bem vitorioso durante o ano, determina, como todos os bons e saudáveis, a época boa e saudável de tirar o seu descanso. E aí ele vai com mais 3 outros casais ou 5 outros casais business-like, todo mundo falando muito de negócios. Aí os caras vão para algum lugar que eles quase não vão nem parar para ver o que está rolando. Se for natureza, vão ficar conversando de business. A lua está se atolando no mar de Linda e ninguém está vendo. A jangada está gritando, me olha! A água quente está dizendo, pula em mim, me curte. Está tudo dizendo, dá glória a Deus e aproveita. E o cara está lá, business oriented, descansando. E a mulher dele sem ele, os filhos sem ele, todo mundo feliz da vida, naquela coisa, e voltam cansados, exaustos à beça de uma agenda social de férias miseráveis. Essa negatividade potencializada das pessoas não é também reflexo de quem se ouve pouco, não se ouve nada? E de quem tem um pavor enorme de ficar sozinho. Exato. Era isso que eu ia falar. Então fala. Falamos aqui colocando isso para a realidade da sociedade competitiva, como o Brega colocou. E na dimensão de uma vida, vamos dizer, existencial, espiritual, o Brega colocou o silêncio, a quietude, o ouvir a si mesmo, o estar só consigo, o ir ao quarto, no silêncio, na presença de Deus. Acho que essa própria realidade que ele colocou, isso também se reflete no nosso contexto de uma espiritualidade. Além disso, isso aqui, ó. Isso aqui tem uma importância enorme para a nossa espiritualidade, não é porque tem uma aparência fálica. Esse aqui. Mas tem. Esse aqui tem. Você já viu quantos cultos deixaram de começar porque isso aqui não estava funcionando? Tem 3 pessoas na plateia, mas ele está lá. Esse aqui não falta. Esse aqui não falta. Sem isso aqui não se cultua. Não se louva, não se ora mais em público. Pera aí, irmão, para a oração, vem orar de novo aqui, que o microfone não estava fazendo intermediação entre você e os homens, porque não era com Deus mesmo. Ele começou a orar, mas não tinha retorno, né? Ele disse, não, Senhor, nosso Deus, alô, retorno, né? Então, ainda está nessa aqui. E quer ver, isso é só um ícone de uma coisa que eu estou querendo falar agora sobre o que o Chico falou, que é, por exemplo, a tecnologia, disso que eu estou falando. O quanto a tecnologia diminuiu a oração. Aí o cara está rindo em casa, eu digo bobinho, porque diminuiu mesmo. A ausência de tecnologia fazia as pessoas orarem pra caramba. Eu lembro quando saiu o celular, você disse, você escreveu. Eu escrevi na introdução do meu livro Oração para Viver e Morrer. Isso, eu lembro que você, quando saiu o celular, você disse, olha, diminuiu muito a incidência de oração nos lares. Porque antes as mães oravam pelos filhos, agora elas ligam. Olha, começa a ver a quantidade de gente que antes orava, de pai e mãe. Uma mensagem. Manda lá, pá! Não quer nem saber a resposta, fiz a minha parte. Mas alguns interessantes, ele manda um torpedo assim, estou orando por você. Estourando por você, ó. Ou então manda aquele torpedo que diz assim, aquela musiquinha da escola dominical, né? Vê bem, olhinho, o que vês. Como é que é? Mãozinha onde pegas.
O Salvador do céu está olhando para você e manda lá para ele. Aliás, você está sendo filmado. Está sendo filmado, é a vida de Truman. Então, mas as orações acabaram, porque o instinto materno hoje se satisfaz com o celular. Antigamente o instinto materno só se satisfazia com o salmo e o joelho diante de Deus, colocando os filhos em oração para dormir, ante a sua ignorância acerca deles. Mas hoje nós somos tão supostamente bem informados, sem sabermos nada, né? A filha está no bordel, está no swing, dizendo, tá bom, mamãe, daqui a pouco eu estou em casa. E a mãe, que bom que está todo mundo bem, graças a Deus. Não precisa mais nem orar por ela, que ela está tão bem. O som que aliviava era o tinitar da chave. Da chave, Meu filho chegou, graças a Deus. Hoje não. O celular que toca. Então ela atendeu. Ela atendeu o celular. Deus onde tá. Quando cai na caixa postal não foi o ideal, mas já é uma bênção. Aí tá lá, swingando e informando a mentira e a mãe contente, descansando. Não é por causa do celular. Então, isso não é uma guerra ao celular, não. Eu acho que a gente deve saber usar. Não deve deixar que ele fique invasivo. Né? Tem que chegar e ter a coragem de desligar o negócio mesmo e dizer: o que foi importante me achará daqui a 1 hora. Só se atrasará 1 hora. Se for morte, tanto faz se for 1 hora ou 10. Se for 1 hora ou 10, já era. Então, deixa eu desligar esta porcaria. Se eu morrer, não tenha pressa. Não tenha pressa. Falência não acontece em 1 hora. O banco foi entre 3 e 4 horas. Eu não desligo entre 3 e 4. Mas entre 5 e não sei o que, acabou para mim. Eu não preciso de outros desesperos. Você vai descobrindo que não muda nada. Não muda nada. E eu não estou dizendo isso hoje, não. A gente é que é desesperado. Porque o cara, às vezes, você, por exemplo, quando falou daquela coisa do... Mas e o cara que está lá hoje, você está aí mais tranquilo, não sei o que e tal, né? Mas essa é uma opinião que eu acho que ela não tem a ver com este momento da minha vida. Ela só tem a ver com este momento da minha vida na medida em que os 33 anos anteriores de atividade foram tão loucos e translocados na sua intensidade que, em relação àquilo, hoje eu estou aposentado. Né? Em relação àquilo, eu me aposentei. No entanto, eu continuo a ter uma vida extremamente ativa, produtiva, contínua e intensa, sem as interrupções de antes. Mas o que eu estou dizendo é que até para a produtividade de qualquer coisa na vida, o indivíduo não sobrevive sem silêncio e sem quietude. Por exemplo, quando você, falando outra vez do cotidiano, como negócio, ou business, ou empresariamento de coisas, ou se você quiser trazer para o âmbito da família, do convívio intenso, a tendência que eu notei em mim e nos outros a vida inteira é que quanto mais você fica sem a parada, sem interromper a interrupção do grito histérico da existência, porque a gente não interrompe o grito histérico da existência com o silêncio, e interrompe a lógica da fala, do momento, do diálogo, da graça, do instante, pela pressa de uma informação ou qualquer outra coisa. A gente está sempre trocando a bênção de Deus por um repasto de lentilhas. Sempre, o tempo todo. Mas, até para você fazer melhor o que você está fazendo, em que âmbito seja, o distanciamento regular é o que te permite a visão, que salva você de ser uma peça no tabuleiro. Porque quando você entra no processo, depois de uns meses dentro de um processo intenso, quanto mais você acha que está enxergando as coisas, porque você está enxergando os detalhes, porque você está olhando de dentro,
menos você vai estar enxergando o big picture do que está acontecendo pelo foco no detalhe. De modo que até para o bem dos fluxos é importante que periodicamente eu me afaste. Sempre foi quando eu melhor me enxerguei, e enxerguei qualquer coisa na vida, foi sempre quando eu me afastei do grito histérico, da falta de interrupção, da neurose apavorada, do empreendimento da existência ou das obrigações que vão virando um fim em si mesmo, que você já faz sem mais nem perguntar, escuta, qual o sentido disto hoje? Porque pode ter tido um sentido enorme ontem, mas qual o sentido disto hoje? Que é para a gente não virar seres que só vão carregando peso morto, né? É muito peso morto. Seria certo me dizer que a geração que a gente vê é uma geração que inverteu tanto os valores de não dar o seu devido olhar adequado ao momento, ou seja, ele coisificou as pessoas e pessoalizou as coisas. Invertendo assim a ordem que deveria ser nossa existência, o fluxo da nossa existência. O afeto por um computador é muito maior do que pela maioria das pessoas à volta na casa. O cara chega a dizer, ó, sem esse computador eu não vivo. Eu fico sem a minha mãe, desde que ela não morra. Mas eu posso ficar sem saber onde ela está, nem nada, eu não posso ficar sem isto aqui. Né? Então a idolatria dos aparatos é esmagadora, porque a gente não nota, a gente só acha que os ídolos já acabaram. Eles são agora para a gente visitar no Panteão de Roma, não é? Ou na Acrópole, ou se você quiser, vá a Aparecida, ou Fátima, ou viaja para Bahia, para um culto afro-ameríndio, para ver os ídolos. Pelo amor de Deus, os ídolos estão em todos os lugares. Os ídolos são aquelas coisas que a gente vai dizendo, sem isto eu não passo, eu não vivo, eu não sou. Uma das últimas pesquisas voltadas ao comportamento humano disseram que uma das primeiras coisas que uma boa parcela das pessoas fazem, principalmente os jovens, quando chega em casa, liga o computador, abre o Messenger e Orkut. Pronto. É o oratório. É o oratório. E sem isso, o dia fica chato. E aí dá até a impressão que um papo desse aqui é um papo careta e chato, e não tem nada de careta nem de chato. Nós estamos sendo gravados pela televisão, usando a internet, o fálico está aqui na nossa mão, né? O ambiente condiz. Enfim, não tem hipocrisia no que a gente está falando, a gente só está dizendo tomem cuidado para que a mídia continue a ser mídia, instrumento, não fim, né? Nem esta e nem qualquer outra coisa. Não é? São certos axiomas que você vê as pessoas afirmando no meio chamado secular com todo orgulho. No meio cristão ninguém afirma, até censura, mas pratica. O homem é conhecido pelo carro, pela roupa, pelas informações que detém, não é? Pelo celular, em alguns ambientes pela mulher que ostenta, pelo restaurante que vai, essas coisinhas assim. Quanto de viagem que publicamente e secularmente as pessoas falam com naturalidade, esse é o mundo, esta é a vida. No meio cristão elas não têm coragem de dizer isso, elas dizem a mesma coisa, dizem assim, você não sabe como o Senhor me abençoou. Aí a bênção do Senhor é o carro, são todas as outras coisas, as mesmas coisinhas celebradas no country club, são essas aqui que agora ficam. E aí a pessoa não nota que não é pelo fato que ela diz que ela unge todos os ídolos dela com óleo
do templo de Jerusalém, que aquilo virou outra coisa que não o ídolo dela, porque se é a referência de significação, e você vê na alegria da pessoa. Você às vezes vê o cara que conseguiu mudar de carro ficar mais alegre com aquilo do que com qualquer ganho espiritual, jamais na vida dele. Aí você diz, meu Deus, mas que coisa horrorosa. É careta que eu estou dizendo? Não. Eu acho legal que todo mundo tenha um carro bom, se puder, que vá, que saiba o limite, porque o meu bumbum tem um limite para sentir conforto. Então, entre sentar aqui sem esse colchonete que está aqui, o nosso bumbum já estaria um pouco mais doído. Com o colchonete está gostoso. Se ele fosse o dobro, ia ficar mais agradável, mas chega um limite que tanto faz, meu amigo, se custa R$10 ou se custa $10.000, o teu corpo tem um limite até para receber conforto. O resto é grife, é vaidade, é idiotice. Então, até o conforto racional vá. Quando a coisa já entra no deixa eu adquirir a grife, pode ter certeza que a tua alma começou a comprar ídolos. Começou a comprar ídolos. E se isso é feito de modo assim, intencional, consciente, competitivo, você pode sair ungindo dizendo que é a bênção de Deus, mas você está comprando ídolos do lar. E começa a ficar com a cara dele. Vai ficando igualzinho, o cara vai ficando plastificado. Você vê quando o sujeito entrou na do ídolo. Ele vai ficando, como o Salmo diz, tornam-se semelhantes a eles. Aí o cara vira um computador, vira um Orkut, vira não sei o quê, vira mulher, vira homem, vira fixação sexual, vira seja lá o que for, ele vai virando aquelas coisas. É isso que faz a gente. Quer dizer, você quer ser? Então ame o eu sou. Se você não quer ser, ame as coisinhas. Você vai se coisificar. Você vai virar essa. Caio, assim, essa conversa toda me faz lembrar de que esse nosso encontro de fala informal aqui pode se transformar num apelo, né, para quem está nos ouvindo, naquilo que Jesus nos recomendou, ou melhor, diz que veio para ser, e que nós, como seguidores deles, devemos também ser, disse eu vim para salvar a alma. E eu tenho para mim que conversas como essa, elas são conversas que podem salvar a alma. À medida que tudo isso que nós estamos dizendo aqui, elas têm produzido almas secas, produzido almas tatuadas, almas adormecidas, caladas, estancadas. E à medida que nós fomos pensando aqui aquilo que seca, nós também estamos anunciando aquilo que pode trazer vigor, vida, alegria, e as pessoas viverem com a alma alegre no que deve se alegrar. Né? Tem um livreto meu que é um capítulo de um outro livro chamado O Espírito Santo, Deus que vive em nós. Tiraram daquele livro um capítulo e fizeram um livreto chamado Fluxo e Refluxo do Espírito Santo, que é sobre isso tudo que a gente está falando aqui, incluindo aquela questão do mercado, competitividade, trabalho, em contrapartida, quietude, que é a observância, o observar que eu fiz ali. Eu me lembro que foi lá em Manaus, porque era o momento, foi a época da minha existência em que eu tive mais solitude deliberada e eu tive mais atividade permitida e não permitida. Mas as atividades não eram ativismo, eram atividades. Elas não eram ativismos porque a quietude deliberava, dava qualidade à atividade. Então, era um período que eu jejuava dia sim, dia não, dia sim, dia não. E sexta, sábado e domingo eu não comia. Aí segunda eu comia e terça não. Quarta eu comia, quinta não. O dia começava para mim às 4 horas da manhã e eu orava ali direto e lia a palavra em silêncio até 10 da manhã, quando começava a atender gente, isso e aquilo.
Mas aí as demandas começaram a crescer, 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 e eu ficava dividido entre duas culpas. Uma era a culpa da quietude, eu queria quietude. Eu me sentia culpado se eu não preservasse a quietude. De outro lado, eu me sentia endividado se eu não atendesse às demandas da vida, do clamor humano, de todos os lados. E foi assim, no meio disso tudo, que eu falei, não, deixa eu ver como é que Jesus fez isso aqui. Porque eu não sou mais ocupado que ele. E nem amo a quietude mais do que ele. Nem precisa andar na frente. Não. Mandou vir atrás dele, né? Então, como é que ele fez isso aqui? E aí eu comecei a ler, eu me lembro que primeiro eu peguei o Evangelho de Marcos. E fiquei vendo ação, que o mais prático. Eu digo, vamos ver no meio desse evangelho que não tem poesia, que é extremamente pragmático, como foi que as interrupções foram registradas. E olha, nenhum evangelho praticamente registra tantas interrupções, e interrupções que interrompem a histeria da missão, a missão como histeria. Então, do que o Evangelho de Marcos. Porque nele toda hora você vê aquele dia pancada. Pá, de manhã cedo curou doente, não sei o que ensinou, fez acontecer. No fim da tarde retirou-se Jesus para o monte. Ao cair do dia estava assim. Ou foi para o deserto. É lá em Marcos que, na história da Ciro Finício, se diz e Jesus não queria que ninguém o soubesse, quis ocultar-se. É nesse evangelho da atividade que mais se ressalta a vontade dele de ocultar-se. É nesse evangelho da atividade que aparece o barquinho. O barquinho que ele recomendou Jesus, que houvesse um barquinho para ele falar da praia. Quer dizer, a equidistância, a gestão que ele fez entre o público e o íntimo e o quieto e o particular é deliberadamente posta. E quem não trata as coisas assim nunca faz aquela viagem do Salmo 139, não é? Que é: tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe, tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito indeterminado, quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, não abomino eu os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Fora o fato de que Jesus no Evangelho nos ensina a
a declamar o Salmo 139 no espírito do Sermão do Monte, orando pelo inimigo e pelo que nos persegue, a viagem inteira do Salmo é essa que ensina a gente a viver pervadido por Deus no íntimo, no privado, no público, no absolutamente revelado sob a luz do sol e no completamente intrínseco, não é? De dentro de nós. Se esse andar nessa consciência do fluxo, do refluxo de Deus, do nutrir da quietude para alimentar o fluxo da vida não se instala, não existe Deus para dentro na gente nunca. A gente nunca usufrui o benefício do eterno se você não for beijando os momentos, né? Cada um deles no Senhor. Sem horas, sem tema, só uma conversa para o nosso canal na Vem VTV. Tá bom? Obrigado, Brega. E obrigado, Chico. E obrigado, meu querido Jack, jovem. E meu mano Joãozinho querido. Todos vocês, beijão. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Obrigado, cara. Obrigado, gente. Tchau.